Leon Denis, sucessor e continuador de Kardec, observa em seu livro Le Génie Celtique et le Monde Invisible o seguinte: pode dizer-se que a obra do Espiritismo é dupla. No plano terreno, ela tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas até aqui dispersas e muitas vezes contraditórias do pensamento e da ciência. Num plano mais amplo, une o visível e o invisível. Essas duas formas da vida, que na realidade se interpenetram, se completam desde o princípio das coisas. Logo a seguir, como prevenindo a objeção de dualismo que se poderia fazer, Denis acentua: no seu desenvolvimento, ele demonstra que o nosso mundo e o lado de lá não estão separados, mas entrosados um no outro, constituindo assim um todo harmônico. Os estudantes de Espiritismo sabem que muitos outros trechos, tanto de Kardec quanto dos seus seguidores, podem ser citados. Para se afirmar a tese da natureza sintética da doutrina, bem como a sua posição de última fase do processo do conhecimento. Lembramos particularmente a definição da doutrina em O que é o Espiritismo, de Kardec, sobre a qual voltaremos mais tarde. Basta-nos, no momento, esta colocação do problema para justificar a nossa tentativa de oferecer uma visão histórica do desenvolvimento espiritual do homem. Como a forma mais apropriada de introdução ao estudo da doutrina. Foi o próprio Kardec quem criou a disciplina que procuramos desenvolver neste curso, tanto com a introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre o Livro dos Espíritos, quanto com o Principiante Espírita. O nosso curso não dispensa, antes requer o estudo desses trabalhos do codificador. Mas é evidente que a introdução a qualquer ramo do conhecimento, como explica o filósofo Julian Marias, no caso particular da introdução à filosofia, exige sempre novas perspectivas, de acordo com o fluir do tempo. A introdução, diz Marias, é o agora, o circunstancial, o ato de introduzir alguém em alguma coisa. Essa alguma coisa, seja a filosofia ou seja o espiritismo, é uma realidade histórica, uma coisa que existe de maneira concreta. Sendo o espiritismo uma realidade histórica, afirmada pelo codificador e seus sucessores,
tem ele o seu passado e o seu presente, como terá o seu futuro. No tempo de Kardec, introduzir alguém no estudo do Espiritismo era introduzi-lo numa realidade nascente, numa verdadeira problemática em ebulição, num processo histórico em princípio de definição e, principalmente, numa nova ordem de ideias. Hoje é introduzir esse alguém num processo já definido, e não apenas numa ordem de ideias, mas também no quadro histórico em que essa ordem surgiu. Dessa maneira, introduzi-lo também na própria introdução de Kardec. Esse é o motivo por que escrevemos para a nossa tradução de O Livro dos Espíritos, editado pela LAC, uma introdução à obra. Sem o exame histórico do problema mediúnico, por exemplo, os estudantes de hoje estarão ameaçados de flutuar no abstrato. Introduzindo-se numa ordem de ideias, sem o conhecimento de suas raízes históricas, arriscam-se a confundir, como fazem os leigos, mediunismo e espiritismo. Ou seja, o processo mediúnico de desenvolvimento espiritual do homem com o espiritismo. Arriscam-se ainda mais a aturdir-se com fatos mediúnicos rudimentares, considerando-os, por sua aparência extravagante, como novidade. Por outro lado, dificilmente compreenderão a aparente contradição existente no fato de ser o Espiritismo, ao mesmo tempo, uma doutrina moderna e um processo histórico provindo das eras mais remotas da humanidade. Existe ainda o problema religioso, e particularmente o das ligações do Espiritismo com o cristianismo, que somente uma introdução histórica pode esclarecer. Por tudo isso, foi que nos propusemos a dar este curso, a convite da União da Mocidade Espírita de São Paulo, a partir do horizonte primitivo. Ou seja, das manifestações mediúnicas entre os homens primitivos, examinando as fases históricas que nos conduziram até o momento presente. Para isso, servimos da bibliografia doutrinária como fundamental e de outros livros de reconhecido valor cultural como subsidiários. Daremos a indicação bibliográfica para facilitar aos interessados maior aprofundamento do assunto.